Amém, gente? Vamos continuar o nosso estudo, né? A gente vem há algum tempo já aí, recapitulando. O primeiro sábado, nessa série que a gente está fazendo, nós falamos sobre Yeshua de Nazaré. Mostramos a origem dele, a vivência judaica de Yeshua e como que a caminhada dele sempre foi conectada à fé judaica, à fé de seu povo. E ele como um deles ali. Foi o nosso primeiro dia de estudo. No segundo momento, nós falamos sobre Yeshua e a doutrina dos fariseus, como ele lidava, como ele caminhava no meio ali dos fariseus, quebrando assim aquele conceito equivocado de que fariseu é algo pejorativo, negativo, ruim. Então nós conhecemos quem eram os fariseus, o que havia ali de combate por parte de Yeshua em algumas situações, mas quem era verdadeiramente os fariseus ali, os perushim. No último sábado, terceiro momento que nós tivemos, falamos sobre Yeshua e uma nova Torá, né? Que novidade é essa? Será que ele trouxe alguma novidade, partindo daquele texto que diz que ele não veio abolir a lei, mas ele veio completá-la, cumpri-la, né? E aí nós vimos ali que o sentido da palavra é tornar pleno conhecimento. Então ele veio fazer isso, pegar a Torá, que haviam muitos desvios, muita má interpretação de como cumprir as instruções do Eterno, e ele veio ensinar, né, como se cumpre essa Torá, como se cumpre, se vive as instruções do Eterno. Todos esses momentos que nós tivemos, a gente sempre trouxe o entendimento desses assuntos. Amém, obrigado. Não só baseado em textos bíblicos, tanto do Tanar como da Brit Hadashah, mas trouxemos e estamos sempre trazendo aqui o que? A literatura judaica ortodoxa, para que a gente possa ver que, na verdade, essa compreensão do que nós estamos falando já estava presente, dita pelos sábios, presente na literatura judaica ortodoxa ali, porque muitas vezes, e a gente viu isso no decorrer da história, por falta de um conhecimento nosso, algum tempo atrás, do pensamento judaico, qualquer argumento nos vencia. Mas hoje, a gente tendo acesso a essa literatura e ao pensamento deles, a gente vê exatamente que muito daquilo que a gente fala foi dito por muitos desses sábios judeus. E hoje o nosso tema é os dois níveis de Mashiach, do Messias. Os judeus ortodoxos dizem que eles ainda estão esperando o Mashiach. Vocês estão esperando o Mashiach? Claro que estamos esperando. Ele não voltará? A questão é, qual Mashiach que você está esperando? Se você perguntar para um judeu, ele vai falar, não, eu estou esperando aquele Mashiach que vem para reinar, para restabelecer o reino, né? Reconstruir o templo. Ele vai falar isso para você, você vai falar, eu também. Amém? Se um judeu falar para você, eu estou esperando um Mashiach que vai estabelecer o reino, né, reconstruir o templo, restaurar todas as coisas, trazer paz ao mundo, você fala, eu também, estamos juntos, fechado, estou esperando também esse Mashiach. Por quê? Porque nós falamos, né, acerca de dois níveis de Mashiach, ou dois momentos de Mashiach, ou dois tempos de revelação de Mashiach. E muitos daqueles que são do judaísmo ortodoxo vão falar, não, isso não existe. Não existe dois momentos ou duas vindas, isso é um absurdo. Será que é? Literatura judaica, eu vou te mostrar se eles falam sobre duas vindas ou não, hoje aqui. Então, a próxima vez que falarem que não existe isso, você vai falar, mas Rambam falou isso, mas Rashi falou aquilo. Será que os seus sábios estão equivocados? A conversa fica diferente, não é? Mas será que existem realmente dois tempos de Mashiach?
Existem alguns conceitos que a gente precisa se familiarizar com esses conceitos. Conceitos que vêm do judaísmo, da literatura judaica. Nós que estamos vivendo essa aproximação. E muitas pessoas perguntam, mas por que vocês ficam buscando na literatura judaica? Porque a eles foi entregue os oráculos de Deus. Está escrito lá. A eles foi entregue a própria Torá, e eles estão caminhando com essa Torá, gerações e gerações, recebendo revelação. No próximo sábado, nós vamos falar sobre isso. Será que o judeu que não crê em Yeshua, ainda recebe revelação hoje, sobre Yeshua, sobre Mashiach? Eu vou mostrar isso para vocês. Próximo tema que a gente vai ter aqui, vai ser sobre a cegueira de Israel e a sua cura futura. Vamos estar fundamentados em Romanos capítulo 11, nós vamos falar sobre essa cegueira, se ela é total, se ela é parcial, qual a consequência dela, será que isso remove salvação deles ou não, tudo isso a gente vai estar tratando aqui. Mas hoje o ponto é, será que existe duas vindas de Mashiach? E se familiarizar com um conceito do que nós ouvimos falar de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben Davi. Todo mundo já ouviu sobre isso? As pessoas falam Mashiach ben Yosef, Mashiach ben Davi, né? Mashiach filho de José, filho de Davi. O que isso quer dizer, né? Existe um outro conceito que é pouco falado no nosso meio até da restauração, mas que na literatura judaica fala muito, é sobre o presumível Mashiach. Eu vou ler para vocês, eles vão dizer que há um tempo em que Mashiach será presumível. Mas vai chegar um outro tempo que ele será revelado, virá à luz, ele será pleno, haverá a certeza do Mashiach. O Mashiach presumível se tornará certo. Isso está na literatura, eles chamam de presumível. Mashiach presumível. Presumível por quê? Porque você olha, não está pleno, não está completo. Então parece que mas está faltando alguma coisa, alguma peça ali. Esse é o conceito do presumível Mashiach. Mas antes eu queria começar com dois textos. Por quê? Todo esse debate na literatura judaica começa através do texto de dois profetas, né? O profeta Daniel e o profeta Zacarias. Porque um profeta, ele vai dizer que o Mashiach, quando ele vier, ele vai vir montado em um jumento, humilde, e ele vai vir assim. Um profeta diz isso. Outro profeta vem e fala assim, quando o Mashiach vier, quando o Messias vier, o ungido vier, ele virá sobre as nuvens em glória e majestade. E aí, os sábios pegam esses dois textos e falam, vem cá, um está contradizendo o outro. Há uma oposição de texto aqui. Como é que o profeta falou uma coisa e o outro profeta está falando outra? Tem algum profeta que é falso aqui, ou é Daniel, ou é Zacarias. Quem errou? E eles começam então a buscar a compreensão e a revelação dentro desses dois textos. Eu queria ler com vocês esses dois textos. Então vamos lá. Zacarias, no capítulo 9, versículo 9. Zacarias capítulo 9, versículo 9. São textos que você precisa ter marcado e ter na sua mente. Diz assim: alegre-se com todo o seu coração, filha de Sion. Grite, filha de Jerusalém. Veja, seu rei vem até vocês. Como que o rei vem até vocês? Ele é justo e vitorioso, contudo, é humilde. Ele está montado em um jumento, sim, uma cria de jumento. Está dizendo que esse rei Messias, ele vem montado em um jumento. E para você começar a conectar toda essa mensagem que nós temos aqui, como que Yeshua, em sua primeira vinda, em seu primeiro nível, como que ele entrou em Jerusalém. Olha aqui, cumprimento da palavra. Alegre-se com todo o seu coração, filha de Sion.
grite, filha de Jerusalém, veja, seu rei vem até vocês. Yeshua entra em Jerusalém, montado em um jumento, recebido como um rei, em gritos de alegria pelo povo naquele momento. Esse foi o cumprimento da profecia de Zacarias. Mas eles pegam, mas falam assim, não, mas espera aí. Lá em Daniel, vamos em Daniel. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 13. Daniel 7, 13 e 14. Continuei recebendo visões noturnas, quando vi, vindo com as nuvens do céu, alguém como um filho do homem. Filho do homem me libertou. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe entregues o governo, a glória e o reino, para que todos os povos, nações e línguas lhe sirvam. Seu governo é um governo eterno, não passará, e seu reino jamais será destruído. Duas profecias que quem olha e espera apenas um momento, não tem como explicar, e olha quem está errado. Daniel fala que vem num jumento, humilde, alguém muito simples, entrando em Jerusalém. O outro diz que ele vem sobre as nuvens, manifestação de glória, vem para reinar, cheio de glória, vai dominar as nações, vai trazer paz, reino, governo entre as nações. Como pode? Eles começam então a debater acerca desse assunto. A resposta que os sábios judeus deram. O que está sendo dito pelos esses dois profetas é que vai depender muito de nós. Resposta do judeu. Se o nosso coração estiver pronto, se nós estivermos prontos para receber o Mashiach, aí ele virá em glória sobre as nuvens. Mas se nós não estivermos prontos para aceitar ele, para reconhecer ele, com o nosso coração pronto para aceitar, ele virá no jumento. Resposta do judeu ortodoxo, dos sábios do judaísmo. Por que ele vem exatamente montado no jumento? Porque eles não estavam aptos e prontos para reconhecer e receber. Então ele vem e cumpre, na verdade, a profecia lá de Zacarias. Aquele momento era a primeira parte, o primeiro nível, ou a primeira vinda, ou o primeiro tempo de revelação de Mashiach, montado em um jumento. Mas há uma segunda vinda. E essa segunda vinda, ele virá como um rei sobre as nuvens. Deixa eu pegar algumas frases aqui. Interessante que essa primeira vinda de Mashiach traz alguns aspectos acerca da obra que ele realizou e muitos criticam. Porque ele vem como aquele cordeiro, e nós lemos hoje na porção, que quando vai falar do cordeiro de Peça, o termo no original lá é Ish-Si, o homem cordeiro. Quando vai falar para pegar o cordeiro lá no 10º dia, e levar o cordeiro para casa, até o dia 14, vai dizer, pegue o Ish-Si, pegue o homem cordeiro e leve para casa. Não diz cordeiro macho, Zahar, diz, pegue o homem cordeiro. Já havia uma revelação de que Yeshua seria esse cordeiro que morreria para a expiação de pecados, que iria vencer a morte, que iria ressuscitar, seria a primícia da ressurreição dentre os mortos.
se você falar isso, um judeu ortodoxo vai falar, não, absurdo o que você está falando. O Eterno não aceita sacrifício humano. Não é isso que eles vão argumentar? E argumentam. Será que os sábios judeus pensam como eles estão falando, ou tentam falar hoje em dia? Ressurreição, vencer morte, que isso? Sanedrim 92a diz assim: o justo que Deus ressuscitará não retornará ao pó. Literatura judaica diz que o justo, quem é o justo? O tzadik, o Mashiach. Está dizendo, o justo que Deus ressuscitará. A Brit Hadashah vai dizer que quem ressuscitou Yeshua foi o Eterno. Foi o Pai que ressuscitou ele. Não foi por um poder próprio dele, não. Foi o Pai que ressuscitou o Filho. Diz aqui, ele não retornará ao pó. Ele venceu a morte, ele viveu a transformação física, a primícia dentre os mortos. Continua dizendo a literatura judaica, todos concordam que o pecado e castigo de Adão serão anulados nos dias de Mashiach. Isso está na Vestinatã, comentário à porção Miquetz, na página 122, literatura judaica. Está dizendo que os pecados que vieram através de Adão e que o salário dele passou a ser a morte, seria anulado nos dias de Mashiach. Mashiach vem e se apresenta como o segundo Adão, aquele que vem restaurar tudo aquilo que chegou e deformou e trouxe morte através do primeiro Adão. Está em consonância com a Brit Hadashah. Olha o que diz mais, o Salmo 121, versículo 5 diz, ele pediu vida a ti, tu a deste a ele, a duração dos dias para todo o sempre. Aí Rambam que está falando, escreve que Mashiach viverá para sempre, eternidade, vencer a morte, e diz ainda, a morte poderia cessar apenas na segunda fase da era messiânica. Segunda fase? Ué, eles não dizem que não tem duas fases? Como é que está dizendo que a morte será vencida na segunda fase? Porque na vinda do Mashiach ben Davi, aquele que vem para reinar, cumprimento da profecia de Daniel, aquele que vem sobre as nuvens, quem vai ser vencido? A morte. É o que está sendo dito aqui, que na segunda fase messiânica, quando o mal for removido do mundo, pois a morte é um produto do mal. Isso está escrito em Geulá e Mashiach, literatura judaica. Isaías 53 fala desse conceito do Mashiach ben Yosef, um servo sofredor, alguém que vai sofrer em nosso lugar, para expiação dos nossos pecados. Eu já vou chegar nessa expiação dos nossos pecados, que morreria por nós, morreria em nosso lugar, pagando o preço do pecado, que é a morte. Essa imagem do Mashiach sofredor, Mashiach ben Yosef, esse é o conceito de Mashiach ben Yosef, e está muito bem descrito lá no profeta Isaías, capítulo 53, vocês sabem que fala do servo sofredor ali, da figura clara de Mashiach. E hoje, o judaísmo ortodoxo diz que Isaías 53 não é um texto messiânico, mas na verdade, todos lá atrás falavam que confirmavam que é sim, Isaías 53 um texto messiânico. Ou será que Rambam errou? Rambam está mentindo, porque Rambam falou o seguinte, Mashiach aceita extremo sofrimento. E Rambam escreve, abre aspas, porém verdadeiramente ele suportou desgraças infligidas por nós, citando Isaías 53, versículo 4, porque ele está doente e sofreu por nossos pecados.
Gente, não é o pastor que está falando isso não, é Rambam. Rambam está dizendo, ele está doente e sofreu por nossos pecados, pois na realidade, nós deveríamos ser os doentes e sofredores. Porém, Hashem nos perdoará em seu mérito. Rambam está dizendo que nós seríamos perdoados por mérito de Mashiach, do Messias, porque ele sofreria em nosso lugar, porque ele seria adoecido em nosso lugar, aquilo que caberia a nós estaria sobre ele, explicando, Rambam explicando, Isaías 53 e falando que aquilo ali é uma mensagem messiânica. Segundo Rambam, a retificação do mundo envolverá 2 estágios, 2 momentos. Como que dizem que não tem 2 momentos, 2 etapas? Não, isso não existe. Está aqui na sua literatura, na literatura judaica, Rambam falando. Aonde está isso? Vestinatan, comentário da porção Toledot, na página 103. Vamos ver mais. Será que a literatura judaica fala sobre 2 vindas, 2 momentos de Mashiach? Lembrando que o primeiro texto que nós comentamos aqui, quando nós falamos de Yeshua de Nazaré, e nós mostramos como que ele estava na sinagoga, ele era chamado para fazer leitura, ele era chamado para fazer o cortejo da Torá, e caminhar carregando a Torá, e ler a porção, a Haftará. Ele estava em meio à sinagoga, funcionando, prestando a sua avodá, junto com fariseus. E nós vimos que lá ele pega e abre o texto do profeta Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61, fala dos 2 níveis, dos 2 tempos, dos 2 estágios de manifestação de Mashiach. Primeiramente, ele fala do Mashiach ben Yosef, o servo sofredor, mas aquele que iria trazer o ano aceitável, o tempo aonde seria aceito através da obra de Mashiach. E diz que ele lê o texto até esse momento, e o ano aceitável do Senhor, e ele fecha o rolo. O que ele fez? É só até aqui que se cumpre. Esse é o primeiro nível. É isso que eu vim cumprir nesse momento, nesse tempo, nesse nível. Esse é o estágio atual que nós estamos, que está diante de vocês. Sou eu, é o que ele está dizendo. E ele se revela naquele momento. Mas logo depois o texto que ele não leu diz: e o dia da vingança do nosso Deus. Segundo estágio. Aquele que vem como rei para trazer justiça e juízo do Senhor. Será que a literatura judaica, que está na minha mão, fala sobre 2 momentos? Eu vou ler algumas partes. Yeshayahu inicialmente profetiza: Mashiach golpeará a terra com o bastão de sua boca, e com o sopro de seus lábios, ele matará os perversos. Somente depois, ele conseguirá o restante. Naquele dia haverá uma raiz de Shai, que se erguerá como estandarte do povo. As nações o buscarão, e seu descanso será glorioso. Segundo o Rahamá, sobre o Zohar 9a, mesmo depois da Geulah, da redenção, ainda, olha só, outro dia eu vi um vídeo, eu conto sempre desses vídeos, que eu acho que é um grande exemplo, que um pastor tenta argumentar com um rabino lá em Jerusalém, diante do muro ali do Kotel, e ele vai falar: não, o Mashiach já veio, o Mashiach é Yeshua, e o rabino fala: então me diz, aonde está a paz? Se eu estou vendo guerras ainda, e está escrito que o Mashiach traria paz. Aí aquele pastor fala: não, mas isso é na segunda vinda, né? Aí ele caçou do pastor: então eu sou também, faz isso. Não, então eu faço quando eu vim de novo. Será que a literatura judaica diz que acabaria a guerra? Ou que a guerra continuaria após a vinda do primeiro Mashiach, do Mashiach ben Yosef? Olha o que diz. Segundo o Rahamá, sobre o Zohar 9a,
mesmo depois da redenção, ainda haverá guerras. Machia ainda estará humilde montado no jumento. Precisamos começar a conectar isso. Machia ben Yosef, Machia montado no jumento, o servo sofredor, depois da vinda dele, mesmo depois da vinda desse Machia, desse tempo, desse nível, o que acontece? Ainda haverá guerras. Está escrito aqui na literatura judaica. E problemas se abaterão sobre o povo judeu. Um Midrash declara que Machia se revelará e então se ocultará, antes que seja definitivamente reconhecido. Vocês estão acompanhando, gente? O que o texto está dizendo? Antes dele ser definitivamente reconhecido, até então ele é presumível. Todo aquele que acreditar nele e o seguir, ficará contente de comer as raízes da vassoura e folha das plantas, enquanto aquele que não o segue, fará a paz com as nações. E eu já vou entrar em outro texto que já é assunto da semana que vem, acerca da luz que vai vir, a revelação, e os olhos deles vão receber a restauração. Em outras palavras, Machia encontra descrença, e então ele mostra a Israel algum tipo de luz. Nas palavras do Midrash, naquele momento, Deus faz reluzir a luz do rei Machia e de Israel. E essa luz que abrirá nossos olhos é a luz que estamos esperando. Gente, fechando só essa parte, Rambam ainda diz: Machia levará o mundo inteiro a servir a Hashem em uníssono. Esse tempo que nós vivemos da obra do primeiro Machia, Machia ben Yosef, foi um tempo onde a salvação e a mensagem de Machia, de salvação, precisava ser levado às nações. Por isso Machia ben Yosef, lembra? Machia ben Yosef, a figura de José, ele foi rejeitado pelos seus, e por ser rejeitado pelos seus e vendido pelos seus, ele foi levado a outros povos, foi levado ao Egito, e porque ele foi levado ao Egito, rejeitado pelos seus, a salvação alcançou todos em uníssono. Todos se voltaram para o Egito, para a figura de Yosef, que estava ali deformado, todo alterado ali, até o momento que ele vai se revelar aos seus. E a primeira revelação é quando ele mostra a sua identidade, a revelação da sua identidade, de quem ele verdadeiramente era, quando ele começa a falar em hebraico, Ani Yosef. Estamos vivendo um tempo em que a identidade de Yeshua está sendo restaurada. Estamos começando a ouvir exatamente isso, Ani Yosef. Ele é um judeu cumpridor das instruções, cumpridor da Torá. A própria literatura do seu povo, aqueles que o rejeitaram, falam claramente acerca dele, de que ele é o Machia, que ele veio num primeiro momento, num primeiro tempo, como Machia ben Yosef, para sofrer e expiar os pecados do seu povo. O que mais diz a literatura? Uma literatura chamada Ma'amar, literatura judaica ortodoxa, diz o seguinte: o primeiro tema que foi explicado no início do Ma'amar explicou que somente o segundo estágio de Machia, qual é o segundo estágio? Machia ben Davi, rei. De uma forma de visão, pode ser considerado a redenção final através da paz. Perfeito. Somente o segundo estágio, Machia ben Davi, é nesse estágio que nós teremos a redenção final.
Hoje nós temos, através de Yeshua Ben Yosef, nós temos redenção. Claro, vamos celebrar Pessa. Pessa fala de uma redenção, mas a redenção final se dará completa, plena, se dará através do Mashiach Ben Davi, o segundo estágio. E é o tempo que haverá paz. Porque a redenção, através da paz final, só pode ocorrer quando a essência do inimigo é transformada, não deixando qualquer vestígio de oposição, quando na verdade a morte e o mal for vencido e removido. Durante a segunda etapa de Mashiach, a essência de Hashem, não apenas um brilho, Mashiach Ben Yosef é apenas um brilho, não é a plenitude, não é todo o plano cumprido. Será revelada em toda parte, não apenas em Jerusalém, o que transformará a natureza do mundo em uma existência miraculosa. A revelação final, a luz final, será uma revelação miraculosa. O que diz o final de Romanos 11, que a gente vai abordar na semana que vem? E quando o Eterno remover a cegueira, e eles reconhecerem Yeshua, e saber que aquele Yeshua, Ben Yosef, que foi transpassado, era o Mashiach, é o Mashiach Ben Davi que eles estão esperando, fala que vai haver o quê? Vida dentre os mortos. Algo miraculoso vai acontecer. Que diz mais? Quando é que Mashiach Ben Davi virá? Quando esgotar o tempo. Que tempo? O que nós chamamos de tempo dos gentios, a plenitude dos gentios. Quando a gente fala de plenitude dos tempos, a gente está falando quando chegar o tempo, o número exato das almas, que o Eterno sabe em sua onisciência qual é, não porque Ele predeterminou, mas porque Ele é onisciente, sabe, desde já. Quando chegar o tempo que esse número estiver concretizado, Mashiach vem, Mashiach Ben Davi. Será que a literatura judaica diz isso? O filho de Davi virá somente quando todas as almas na tesouraria celestial tiverem sido distribuídas. Vamos ver mais. Como estará a nossa geração quando estivermos próximo à vinda do segundo nível do Mashiach Ben Davi? Uma das declarações mais conhecidas de Hazal sobre a Geulah é aquela de Yohanan. O filho de Davi virá somente numa geração que seja totalmente justa ou totalmente perversa. Como assim? Vai ser uma coisa só? Vão ser as duas coisas. Nós estamos caminhando para um tempo da vinda de Mashiach, antecedendo a vinda do Mashiach. Você vai ter claramente definido pessoas totalmente justas e pessoas totalmente perversas. Estamos caminhando para isso. Você vê pessoa totalmente perversa e você vê pessoas totalmente justas. Vai ser muito bem claro o joio e o trigo, o bode e a ovelha. Vai ser claro, vai ser bem definido, por isso que vem e você agora pode saber, vai ser claro diante dos nossos olhos quem caminha no caminho mau e quem está no caminho da verdade. Isso está cada vez mais claro diante dos nossos olhos. Mas eles vão falar assim, mas absurdo, que história é essa de um homem morrer, e um homem morrer e trazer expiação? Não, eles vão dizer, Deus não aceita sacrifício humano não expia pecados. Vão dizer isso para você. Será? Mais uma vez, literatura judaica.
não se assuste com o que eu vou ler. Se quiser, você vem aqui e vê que é verdade, porque eu acho que você não vai nem acreditar que é verdade o que eu vou ler. O Talmud, o Midrash e o Zohar, os 3 livros, porque não fala principais da fé judaica, mencionam um Mashiach, descendente de Yosef, que precede, ou melhor, que vem antes do Mashiach davídico, já está falando de 2, e é assassinado enquanto luta contra os inimigos. Ele morreria enquanto luta contra o inimigo. Qual o inimigo? O pecado do povo. Ele está lutando contra isso, contra a morte. E essa luta, ele seria assassinado. Quem está dizendo isso aqui? Talmud, Midrash e Zohar. Vai continuar dizendo. Quando ele vê, olha só. Segundo Hazal, a terra pranteará toda a família separada. E esse texto, que é lá de Zacarias 12:12, refere-se à morte de Mashiach ben Yosef. Ele está dizendo que quando o profeta fala que toda a terra irá prantear, está falando sobre a morte de Mashiach ben Yosef. Está lá em Sukkah 52a. Está dizendo que Mashiach ben Yosef iria morrer. A Guemará relata até que Hashem diz a Mashiach ben Davi: peça-me e eu darei a você nações para a sua herança, citando Terrilim, Salmo 2:8. Mas quando ele vê Mashiach ben Yosef assassinado, ele diz a Hashem: mestre do universo, tudo que te peço é a vida. Aqui encontramos uma referência explícita a Mashiach ben Yosef. Ele é morto, mas Mashiach ben Davi continua vivo. Mashiach ben Yosef morre. Quando ele morre e vence a morte, e se torna a primícia dentre os mortos, ele assume agora uma nova imagem. Ao ressuscitar e ascender aos céus, ele já é o Mashiach ben Davi. Você não entendeu, não. Mashiach ben Davi já é uma realidade. Quando Mashiach ben Yosef vence a morte, ele é transformado. Aquele ser humilde já é revestido, já foi revestido de glória e já está em governo. O Pai o exaltou e o estabeleceu como cabeça, e todas as coisas estão num processo de se sujeitar ao Mashiach. E quando tudo estiver sujeito ao Mashiach, ele sujeitará todas as coisas ao Pai, inclusive a si mesmo. É o que diz o texto. Ele já é o Mashiach ben Davi. Você já pode se submeter, está inserido nesse reino de Mashiach ben Davi. Mas se você ainda não estiver satisfeito com a literatura judaica dizendo que Mashiach ben Yosef iria morrer, que o Mashiach morreria, mas que ele seria transformado em Mashiach ben Davi, que ele venceria, que ele iria ressuscitar, vencer a morte. Mas será que a morte de um homem pode expiar pecados? Essa porção dessa semana, não é essa. A porção Rucat é a próxima. Não, é em números, é em números. Na verdade, antes da porção Rucat, é a porção, ou melhor, Paradumá. Antes da porção Paradumá, que fala da vaca vermelha, o sacrifício da vaca vermelha. Antes acontece a morte de Miriam. É narrado a morte de Miriam, né? E eles vão explicar por que que a morte, a porção que vai falar da morte de Miriam, ela é seguida por um sacrifício de uma vaca, de uma novilha
vermelha, né, que hoje você já tem como sinal lá em Jerusalém. Por quê? E por que que a morte de Aharon é seguida pelo remover as vestes sacerdotais e passar e vestir Eleazar? Existe conexão entre essas duas coisas? A literatura judaica vai falar, sim, há uma grande conexão. Olha o que a literatura judaica vai dizer. Na verdade, a novilha vermelha vem após a morte de Miriam, porque Miriam era uma justa. Tzadik. E a morte do justo, eles que dizem isso. Assim como a novilha vermelha tem poder para expiar os pecados da sua geração. Conceito judaico. E vão dizer ainda, assim como a morte de Aharon está relacionada às vestes sacerdotais, porque assim como as vestes sacerdotais também entram no Santo dos Santos, e através daquele ato de vestimenta, de todo simbolismo, tem poder para expiar os pecados daquela geração, também a morte do justo, Aharon, tem poder para expiar o pecado de uma geração. Eles que estão dizendo que a morte do justo tem poder expiatório. Eles que estão trazendo esse princípio e esse conceito na sua literatura. Se a morte de Aharon, se a morte de Miriam, justos, tem poder para expiar o pecado de uma geração, imagina a morte do Mashiach ben Yosef. Tem poder para expiar não só o pecado de uma geração ou daquela geração, mas para o poder de expiar pecado de todas as gerações. Sacrifício perfeito. Então, um sacrifício humano tem poder expiatório? A literatura judaica diz que sim, quando morre Miriam e quando morre Aharon. Inclusive, a literatura judaica narra a morte de Aharon de uma forma linda. Você já viu como é que a literatura judaica fala da morte de Aharon? Diz que sobe Moshe, Aharon e Eleazar, sobem um monte, eles encontram uma caverna, e dentro daquela caverna encontra já um local preparado para ele se deitar. Eu vou ler para vocês. Antes de ler essa história, a gente precisa entender uma coisa. O justo, aquele que caminha segundo o propósito do eterno, existe um conceito de mérito, gente. Embora a gente tenha sido aprendido a não aceitar mérito, não, o homem não tem mérito nenhum, a Bíblia toda fala de mérito, ensina o mérito. Claro, é justiça, né? É justiça. E quando eles falam da história desses três personagens que a gente está vivendo, inclusive na leitura das porções, que é Moshe, Aharon e Miriam. Se você vê a história deles, a Miriam quando morre, o que acontece logo em seguida? Acaba a água. A presença de água, a provisão de água, era mérito que provinha da presença de Miriam. Meu amigo, saiba disso. Se você está no caminho do Senhor, segundo o propósito do Senhor, existe um mérito, existe uma bênção, existe um fluir estabelecido sobre a sua vida. E aonde você for, aquele ambiente vai ser tomado por aquilo que repousa e que está estabelecido sobre a sua vida. Aonde Miriam ia, não faltava água, jorrava água, não havia falta da água. Acabou a água na sua casa, leva a Miriam para lá. Você vai ver como é que vai começar a entrar água. Essa era a realidade de Miriam. Sabe por quê? De onde veio esse mérito? Quando ela cuida do seu irmão, aonde? No rio. A sua história começa nas águas. Ela cumpre um propósito do eterno, ela cumpre uma instrução que era algo do eterno nas águas.
exposta às águas, por isso agora a vida dela está conectada a essa bênção. As nossas decisões, as nossas atitudes, o nosso caminhar segundo a instrução do Eterno estabelece bênção sobre a nossa vida. Por isso que quando ela morre, acaba a água. Nós vemos também o mérito de Moshe. O mérito de Moshe era o maná, a provisão que vinha do céu. Enquanto Moshe estava com o povo, tinha maná. Vinha um alimento que vinha do céu. Uma Torá, uma palavra, alimento. O maná, o manru, fala acerca de uma provisão, de uma revelação, de um alimento, de um pão vivo que vem do céu, de uma palavra fresca, saudável, que traz vida, que vem do céu. E Moshe tinha isso, porque foi Moshe que se expôs e subiu ao monte para receber o quê? Maná, a palavra, a Torá que vem do alto. E agora onde ele vai, não falta maná. Quando ele morre, exatamente quando o povo entra na terra, cessa o maná. E Aharon? Aharon, enquanto ele estava vivo, a nuvem de glória repousava, conduzia o povo. A presença da nuvem de glória era resultado da caminhada do mérito de Aharon. Sabe o que acontece na sua morte? Vou fechar aqui, escuta isso. Vou ler a partir de uma parte só. Já falei que eles iam subir um monte, né? Os três. Binei Israel, os filhos de Israel, viram ele se afastando. Aharon, vestido em suas gloriosas bigdei keruná, diligentemente seguia Moshe. Hashem comentou com os anjos no céu: vocês admiraram Isaac quando ele obedientemente subiu no Misbeia e permitiu que seu pai Abraão preparasse sua faca para batê-lo. Agora olhem para baixo de novo. Isso é o Eterno falando com os anjos. Olhem para baixo de novo. O Tzadik Aharon segue seu irmão mais novo, embora ele saiba que está caminhando para a morte. Havia uma gruta no topo da montanha. Os três entraram ali. Lá dentro eles encontraram uma cama coberta com linho e uma vela acesa. Hashem ordenou que eu tirasse suas bigdei keruná e as vestisse em Elazar. Moshe disse a Aharon: Hashem quer que você veja seu filho assumindo o seu lugar. Isso é algo maravilhoso para você. Moshe e Elazar beijaram uma das faces de Aharon para se despedir dele. Então Moshe começou a tirar as roupas de seu irmão. Assim que Moshe removia uma peça de roupa de Aharon, os anjos de Hashem o cobriam com uma nuvem naquele lugar. Olha a nuvem, a vestimenta de glória. Como você se sente? Moshe perguntou a Aharon. Eu sinto a nuvem de glória cobrindo as partes do meu corpo, de onde você tirou as roupas, respondeu Aharon. Moshe continuou a despir Aharon e perguntou novamente: o que você está sentindo? Que tipo de morte é esta? Não sinto nada de especial, respondeu Aharon, somente que as nuvens de glória estão me cobrindo até o pescoço. Moshe disse a Aharon: deite-se na cama. Aharon se deitou. Estique suas mãos. Aharon obedeceu. Feche sua boca. Aharon a fechou. Cerre seus olhos. Aharon obedeceu. A nuvem de glória cobriu Aharon por completo. Moshe não podia mais vê-lo. Ele chamou: meu irmão Aharon, você está aí? Que morte é essa que os tzadikim experimentam? Aharon respondeu de dentro da nuvem: não consigo descrevê-la, mas é muito maravilhosa. Ao ouvir isso, Moshe pensou: peço para Hashem que me deixe morrer desta forma também. Moshe e Elazar saíram da gruta. Ela se fechou atrás deles.
vestido de nuvem de glória. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque a literatura judaica, ela é clara, que existe um propósito em duas vindas de Mashiach. Mashiach ben Yosef, que já veio, já concretizou o seu propósito, a primeira parte do profeta Isaías, no capítulo 61. O servo sofredor que morreria em nosso lugar, que um tzadik que traria expiação não só a uma geração, mas a todas as gerações, gerações passadas, gerações futuras, geração presente. Mas vem e vence a morte, ressuscita, como diz a própria literatura, morre, como diz a própria literatura, vence a morte, como diz a própria literatura, mas se transforma no Mashiach ben Davi, um Mashiach que já está estabelecido em posição de autoridade, e em breve ele vem. E em breve ele vai concretizar o restante da profecia de Isaías capítulo 61. E em breve cessarão as guerras que a literatura judaica diz que continuariam após a vinda do primeiro tempo do Mashiach ben Yosef. E agora quando ele vier, aí sim será estabelecida a paz e ele viverá eternamente, o seu cetro permanecerá eternamente. E nós, fala você reinará com ele. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que o Eterno te abençoe. Em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém.